bom dia, muito bom dia. Prazer especial estar aqui com todos vocês, galerinha do canal Educação, que está em mais uma aula de física com a gente. Muito bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? A Jennifer, a Adriana, a Natália, muito bom dia, muito bom dia. Bom estar aqui com todos vocês, beleza? Colônia do Gurgueia também está aqui conosco, né? Galerinha aí dos polos, Canavieira, Eliseu Martins, Jacobina do Piauí, todos estão aqui com a gente em mais uma aula do canal Educação. Galerinha, prazer estar aqui com todos vocês, tá? Principalmente a galerinha aí do YouTube que já está participando, a Natália Munique já está participando, mandou aquele bom dia especial. Vamos que vamos, né, Natália? A Adriana sempre participando das nossas aulas. A Jennifer Lohane também sempre participando dos nossos encontros. É um prazer estar aqui com todos vocês, meus lindos. Sempre bom estar aqui com todos aqui do canal Educação, certo? Vamos que vamos começar o nosso encontro de hoje. E a nossa temática, ela ainda continua sendo óptica física, tá? Ela ainda continua trabalhando a natureza da luz e interpretando essa natureza como de onda também, tá? Lembrando que a óptica física, o intuito dela é estudar os fenômenos ondulatórios que acontecem com a luz. Por quê, professor? Porque os fenômenos que tratam da luz como uma partícula, que tratam a luz como um corpúsculo mesmo, como um corpo pequeno, e esses fenômenos são estudados na óptica geométrica. Aí você utiliza os conceitos da geometria, os conceitos da matemática ao teu favor. Beleza? Aqui na óptica física, a gente busca trabalhar a luz como uma onda. E um desses fenômenos é a polarização da luz. Um dos fenômenos que acontece muito com a luz é a polarização dela. Nas aulas anteriores, a gente viu dois outros fenômenos, né? A difração e a interferência. Esse primeiro era o espalhamento da luz quando ela passa por um obstáculo. Mas também nós temos a interferência, que é uma situação em que eu posso unir duas ou mais ondas, no caso, duas ou mais luzes, e ou intensificar a intensidade daquela luz, torna ela mais forte, ou também eu posso acabar bloqueando uma luz com a outra. Aí surgem os tipos de interferência, né? Construtiva, que é essa que intensifica, e a destrutiva, certo? Monique, a gente já trabalhou refração lá na segunda série, beleza? Lá na segunda série a gente trabalha com refração. Mas se você quiser, quinta-feira, acessar as aulas do canal Educação, acesse a aula da segunda série. Procure lá, a aulinha da segunda série manhã. Nos 2 últimos horários da manhã, eu estarei lá falando de refração de ondas, na segunda série, tá bom? Aí lá você pode estar com a gente, certo? Beleza? Hoje a gente vai falar de polarização da luz. Vamos então começar o nosso encontro de hoje, certo? Eu sou o professor Caio Breno, beleza? Disciplina Física. O nosso conteúdo, polarização da luz, e a data de hoje, dia 25 de outubro, mês de outubro aí já finalizando, né? Estamos na última semana dele, e aí ele já está dando tchau. O que é que nós vamos abordar na aula de hoje, professor? Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é perceber que alguns fenômenos da luz são explicados por meio da ondulatória, enquanto para outros devemos considerar a natureza de partícula. Então, nosso foco hoje, galerinha,
é entender os conceitos estudados pela luz, os fenômenos estudados pela luz, e interpretar esses fenômenos como fenômenos ondulatórios. Beleza? Galerinha, e aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a estudar a polarização da luz agora, né? Que a gente já falou da difração, já falamos da interferência. Então, nosso foco hoje é estudar a polarização da luz. Perfeito? Então, para começar, Luana, muito bom dia. Luana Silva. Para começar, o que é polarização? Polarização, você já pensa logo em polos, né? Ah, professor, são os polos da Terra, são os polos de um ímã. Porém, não é isso que é a polarização. A polarização de ondas é um fenômeno que eu posso selecionar um tipo de vibração que uma onda ela vai sofrer e bloquear as outras. Isso pode acontecer de diversas maneiras. Utilizando, por exemplo, até um filtro polarizador. Isso acontece com o teu próprio óculos de sol. É um fenômeno muito comum que acontece até no teu próprio óculos de sol. Acontece, por exemplo, no fumê de um carro. Ok? E aí eu vou explicar durante a aula por que acontece esse fenômeno. Mas só de você analisar essas situações, eu acho que você está vendo uma relação, né? Professor, o óculos de sol, o fumê do veículo, eles não me deixam ver tudo claramente, né? Exatamente. Então, o fumê, quem está do lado de fora, não consegue ver claramente quem está do lado de dentro. O óculos de sol, quando você usa ele, você perde ali a qualidade das cores dos objetos. Não é isso? Por quê? Porque você selecionou um tipo de vibração da onda e bloqueou as outras. Então você acabou usando um material que polariza a luz. Tá bom? Então essa é a definição de polarização. Vem comigo para o material. Olha só. Polarização de ondas é um fenômeno, veja só, que acontece nas ondas transversais. Ondas transversais são essas ondas que elas têm uma formação mesmo de uma ondazinha. Olha só. O desenhozinho de uma onda mesmo. Essa onda transversal, se a gente lembrar, ela vai vibrar numa direção e se propagar em outra. Por exemplo, ela sobe e desce, vibrando na vertical e se desloca na horizontal para o lado. Diferente da onda longitudinal, que a onda longitudinal é semelhante a uma mola. Ela vibra e se propaga na mesma direção. Tá bom? Galerinha, então é um fenômeno que acontece em ondas transversais e você vai ter essa onda vibrando para todas as direções. Porém, o que você vai fazer? Você vai selecionar uma direção de vibração. Enquanto outras serão impedidas de passar por um dispositivo. Essas ondas que serão impedidas de passar por esse dispositivo, elas são bloqueadas, enquanto as que passam, elas passam por um dispositivo chamado de filtro polarizador. Tá bom?
Então, a polarização de ondas é o fenômeno de você selecionar uma ou mais vibração de ondas, enquanto a boa parte dessa vibração, o resto dessa vibração, ela é impedida de passar. E é o que está acontecendo aqui. Olha só. Você vai ter nessa imagem uma onda que está saindo da direita e indo para a esquerda, tá? Eu quero que você analise a imagem da onda saindo da direita e indo para a esquerda. Eu não sei se você está conseguindo ver, mas você vê várias linhas no formato de onda saindo da direita, né? Você vê que tem aí um aglomerado de ondas, todas unidas, formando aí vibrações quase que semelhantes, partindo da direita da imagem. Vamos imaginar essas vibrações dessa maneira, olha só. Vamos imaginar que a onda vibra de cima para baixo na diagonal, de cima para baixo na vertical e da esquerda para a direita. Vamos imaginar que ela está vibrando desse jeito. Então, ela vibra em todas as direções. Ok? Porém, eu tenho uma fenda. Essa fenda, galerinha, ela vai fazer o papel do filtro polarizador. E você está observando que essa fenda tem aí um buraquinho na diagonal. Então, ela vai limitar a passagem das vibrações, apenas deixando passar as vibrações diagonais. Ela vai limitar as vibrações apenas para as da diagonal. Então, a onda que chega para mim, imagina que tem aqui um observador vendo essa situação. A onda que chega para esse observador, para esse olhinho, é apenas a onda na diagonal. Professor, o que aconteceu com todas as outras vibrações? Elas foram bloqueadas. Então, a vertical não passou, a horizontal não passou, só passou a diagonal. Certo? Então, você utilizou um polarizador e essa onda que passou é uma onda polarizada. É uma onda selecionada. Certo, jovens? Então, isso que denomina-se polarização de ondas. Professor, o que isso altera na imagem? Por exemplo, vamos imaginar aqui, já que a gente está falando de luz, vamos colocar uma situação que fale de imagem. O que isso altera na imagem? Muitas vezes provoca aí uma melhora na imagem. Em alguns casos, por exemplo, os fotógrafos eles utilizam lentes polarizadoras ou polarizantes. Essas lentes elas vão filtrar a luminosidade externa e deixar ali apenas algumas luzes passarem. Ou seja, essa lente ela capta apenas algumas vibrações. A gente vai já ver aqui em alguns exemplos. Então, imagina aqui que você vai tirar uma foto com a câmera profissional. E você vai tirar uma foto com a câmera do teu celular. A câmera do teu celular não tem a mesma tecnologia que uma câmera profissional. A lente é diferente. A lente da câmera profissional pode ser uma lente polarizadora, enquanto a do teu celular não é. Então, o teu celular ele vai captar muita luz
E a mesma foto no teu celular pode ficar uma foto muito brilhosa. Ele não seleciona as luzes. As luzes de todas as direções chegam até a lente do teu celular. Enquanto as lentes de máquinas fotográficas profissionais, você pode selecionar a luz. Eu quero diminuir, aumentar o brilho. Então, o fotógrafo vai lá, altera na lente essa capacidade de receber o brilho, e aí ele deixa a foto mais perfeita, né? Ele capta melhor a luz, ele escolhe a luz que ele quer receber. Então, quando ele está lá mexendo na câmera, alterando o brilho, ele está modificando a lente para não deixar passar todas as luzes, e sim só apenas um tipo de vibração. Ele, então, está trabalhando com a polarização da luz. Ficou claro, jovens? Conseguiram entender? Galerinha que está aqui com a gente, lá de Canavieira, Eliseu Martins, Elisbão Veloso. Show de bola? Galerinha que está pelo YouTube, conseguiram compreender? Tranquilidade? Aí, como eu estava falando para vocês, a polarização ela é um fenômeno que vai acontecer apenas em ondas transversais. Então, a polarização é exclusivo de ondas transversais. É exclusivo. Por quê, professor? Porque as ondas transversais, elas têm mais liberdade para vibrar em várias dimensões. Já as ondas longitudinais, elas sempre vão vibrar na mesma direção que a onda está sendo lançada. Olha só aqui os exemplos. No primeiro desenho, na primeira imagem, você vê uma onda longitudinal. Tá? Essa primeira ondazinha aqui, ela é uma onda longitudinal. Por ela ser uma onda longitudinal, ela vai vibrar para frente e para trás na horizontal, e ela vai ser transmitida para frente. Observe que bem aqui tinha um pontozinho escuro, né? Esse pontozinho escuro já veio para cá. Isso quer dizer que a onda ela se deslocou da esquerda para a direita. Tá? Então, observe que a vibração, que é esse vem e vai, esse movimento de vem e vai, e a propagação, que é o movimento de lançar a onda, os dois estão na horizontal. Então, isso quer dizer que eu só tenho onda na horizontal. Se eu colocar um polarizador horizontal, beleza, a onda passa, a onda é polarizada. Mas se eu colocar um filtro vertical, ou seja, se eu colocar um filtro contrário à propagação da onda, a onda não vai passar. Entendeu? Então, eu só consigo selecionar um tipo de onda. Se eu usar um filtro diferente, já não dá mais. Então, por isso que esse fenômeno de polarização, ele não acontece em ondas longitudinais. Ele só vai acontecer em ondas transversais. Você tem mais liberdade de escolha de vibrações. Na segunda imagem, você tem a luz. Um feixe de luz sendo lançado na direção de um polarizador. Essa gradezinha, ela faz o papel desse polarizador. Então, você observa que a luz ela vibra de cima para baixo, da esquerda para a direita, ela vibra em todas as direções. Então,
eu tenho mais liberdade de escolha de vibrações. Certo? Então é por isso que a polarização é um fenômeno exclusivo de ondas transversais. São ondas que elas têm maior liberdade de vibração e podem ser polarizadas. Por exemplo, ondas transversais que são polarizadas, você tem o caso das ondas luminosas. A luz, ela pode ser polarizada. E aí um exemplo bem comum de ondas que não são polarizadas são as ondas sonoras. Você não pode polarizar o som. Tá? Isso é bem cobrado nas questões. Tá? Anote. A luz ela pode ser polarizada, porém o som não pode. Certo? Ficou claro, galerinha? Vocês conseguiram entender? E aí, professor, fica a dúvida seguinte: por que que o som não pode ser polarizado? Porque o som é longitudinal. E a luz é uma onda transversal. Jovenzinhos, alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta, algum questionamento? Tudo tranquilo? Vou passar aqui para vocês. Tá? Bora lá. Tipos de polarização. Você tem aí 3 maneiras de polarizar uma onda. Você pode polarizar a onda através da reflexão. Olha aí a Natália. A Natália perguntou da refração, né? Professor, o senhor já falou da refração? A gente vai falar também, já já. Que é outra forma de você polarizar a luz. É por transmissão ou refração. E aí você tem também a terceira forma, que é através de filtros polarizadores. A gente vai falar de cada uma delas agora. Tá bom? Então vamos lá. Vamos aqui usar a polarização por reflexão para começar. Polarização por reflexão, professor. O que eu vou ter nesse caso? Você vai ter o fenômeno da reflexão produzindo uma polarização. Ou seja, filtrando um tipo de vibração de onda. Como assim, professor? Vamos imaginar que você tenha um vidro. Um vidro, a superfície de um vidro. Então, essa areazinha que está no chão, esse desenho de superfície que está no chão é uma placa, uma superfície de vidro. Perfeito. Vocês já notaram que existem vidros que você consegue ver tranquilamente o que está dentro da loja, por exemplo, e vidros que produzem mais reflexo do que você vê o que está dentro daquele ambiente? Já, professor, já percebi que tem lojas que a parte externa é de vidro, mas que eu consigo ver mais o meu reflexo do que o próprio ambiente interno. Isso acontece muitas vezes também durante o dia e durante a noite, em ambientes que tem fumê. Por exemplo, durante o dia, existem ambientes que você não consegue ver nada do que está do lado de dentro, por conta do fumê. Você só consegue ver o seu reflexo. Porém, durante a noite,
você consegue ver totalmente o que está lá dentro. O fumê praticamente não serve, né? Não funciona. Então, esses processos são processos de polarização por reflexão. O que vai acontecer, professor? A luz, ela vai incidir nesse ambiente. No caso, ela vai ser direcionada para a superfície do vidro. E quando ela toca a superfície do vidro, o próprio vidro vai absorver algumas vibrações da luz e vai reemitir as outras. Essas vibrações reemitidas, essas vibrações refletidas, são vibrações de luz polarizada. Professor, e as outras vibrações? Elas foram absorvidas pelo material polarizador. Tá bom? Então, existe superfície que vai conseguir deixar a luz passar totalmente, sem produzir reflexos, ou produzir o mínimo de reflexo possível. E existe superfície que não deixa a luz passar e produz reflexo totalmente. Então, do caso de você conseguir ver o que está dentro do ambiente, produzindo pouco reflexo, é porque ela está usando aí a polarização por reflexão. Tá? Deixa eu te mostrar aqui a situação. Olha só. Você consegue ver o carro nas duas situações. Porém, quando eu tenho um vidro que não polariza luz, ele produz mais reflexo do que a transmissão da luz. Já a luz polarizada, ou seja, já o vidro com polarizador, ele vai mais transmitir a luz, deixar ela passar para o outro lado, do que produzir reflexo. Ok? Então, é o que está acontecendo nessa imagem aqui. Ó. Eu emiti uma luz e vou polarizar o reflexo, ou seja, emitir o menor número de reflexo possível. E aí a gente vê a aplicação. Eu emiti a luz nos dois vidros, porém, o da direita, ele está polarizando essa luz, absorvendo uma certa quantidade de vibração e refletindo uma parte muito pequena de luz. Por isso que aí eu não tenho tanto reflexo externo. Eu não vejo os prédios que estão no outro lado da rua, as pessoas que estão passando. Eu vejo mais o que está do lado de dentro. Tá? Show de bola, jovens. Então, essa é a diferença de uma luz polarizada para uma luz não polarizada. Foi o caso que eu falei da lente, né? O fotógrafo, quando ele utiliza uma lente que polariza a luz na sua câmera, ele consegue filtrar mais a claridade. E aí a foto acaba tendo qualidade melhor, porque a luz externa não influenciou tanto. Já quando ele não usa uma lente com polarizador, toda a luz externa é captada pela câmera. E aí a foto perde a qualidade. Você tem tanta claridade externa, que a foto fica borrada, perde qualidade.
né? Então essa é a diferença de uma luz polarizada para uma luz não polarizada. Leia uma luz não selecionada e uma luz selecionada. Tá? Então, a polarização é esse fenômeno de selecionarmos a luz. Ok? Jovens, vamos aí para o segundo método, segundo processo, que é uma polarização por transmissão. A polarização por transmissão, ela é bem frequente nos cristais. Ela acontece por conta do quê? Por conta da passagem da luz por esse material e uma consequente refração dentro desse material. A luz, ela passa, ela consegue entrar nesse material, mas como ele é feito de um material diferente do ar, a luz sofre refração. Ela sofre diminuição da sua velocidade. Tá bom? Ela sofre alteração da sua velocidade. E aí, professor, o que acontece? Você vai ter uma seleção de vibração da luz por conta disso. Acaba que você tem a perda de boa parte da luz por conta disso. E além disso, esses materiais, esses cristais, eles vão possuir diferentes índices de refração. Como assim? Eles vão possuir pontos que eu tenho muita luz sendo polarizada e tenho pouca luz sendo polarizada. Ou seja, diferentes quantidades de luz. Você deve ter percebido isso, por exemplo, no gelo. Você pega um cubo de gelo. Há pontos do gelo que você consegue ver o que está do outro lado, mas há pontos do gelo que a luz ela não consegue passar direito. Fica cinzentado, né? Vai depender da espessura do gelo, vai depender de várias características dele. E uma dessas características é o índice de refração. É o que vai dizer se o gelo vai bloquear muito ou não, ou pouco, a luz. Ok? É isso que está acontecendo aqui nessa primeira imagem, olha só. Você está conseguindo perceber que existem pontos escuros no cristal e existem pontos mais claros nesse cristal. Os pontos mais claros são pontos em que eu tenho a passagem maior de luz. Ou seja, esse índice de refração ele é bem pequeno. Já os pontos mais escuros dessa imagem vão ter uma menor passagem de luz. Os índices de refração desse ponto são maiores. Tá? Então, por isso que acontece aquela questão do gelo que eu falei, né? Que você tem uma transmissão em que consegue ver a luz no outro lado, porém, existem pontos do gelo que você já não consegue ver a luz com tanta qualidade. É porque aconteceu uma polarização. Só uma pequena parcela da luz foi selecionada, a outra ficou bloqueada. E aí esse processo aconteceu pela refração dessa luz. Perfeito. E o último método de você selecionar uma quantidade de luz é através de filtros polarizadores. São materiais que eles vão permitir ou não a passagem de luz.
seria o caso não natural da refração que a gente acabou de ver. Que a refração ela acontece mais em cristais, então é um processo natural. Cristal é algo natural. Já os filtros polarizadores, eles são artificiais. Você não tem filtros polarizadores naturais, não. Todos eles foram criados pela tecnologia humana. Tá bom? Então, um filtro polarizador artificial ele vai provocar polarização, permitindo apenas a passagem de algumas oscilações. Tá? Ele não vai permitir a passagem de todas as oscilações. Tá? Permite a passagem limitada. Deixa eu colocar aqui. Limitada de oscilações. Então, aqui no caso, você observa a imagem, lendo a imagem, da esquerda para a direita. A luz está sendo emitida, né? Ela está sendo lançada em direção a um filtro polarizador vertical. Ou seja, ele só vai deixar passar a luz que está na vertical. Então, as vibrações de luz que estão na horizontal, elas não vão passar, não vão ser transmitidas para o outro lado. Então, esse rapazinho aqui é um filtro polarizador. Por quê? Porque ele selecionou um tipo de onda. Ele limitou a passagem das outras vibrações. Certo? Então, esse rapazinho é um filtro polarizador. A mesma coisa o segundo. O segundo agora é horizontal. Então, ele vai limitar apenas as ondas horizontais a passarem. Como o primeiro ele selecionou apenas as verticais, então o segundo não vai passar nada. Porque só passaram do primeiro para o segundo uma luz vertical. E aí ele bloqueia as luzes verticais, esse segundo. Tá? Eu só quero que você entenda o seguinte, que cada filtro polarizador, ele só vai selecionar um tipo de onda. Tá? Então, o filtro polarizador vertical, ele só deixa passar as ondas verticais, né? O filtro polarizador horizontal, ele só deixa passar as ondas horizontais. Beleza? Galerinha, aí a gente tem aqui, novamente citando, a questão das lentes, né? Você observa aqui na primeira imagem, na imagem da esquerda, uma lente. Galerinha, pois vamos lá. A primeira imagem, ela não tem polarização. Ou seja, todas as luzes vão chegar até essa câmera. Beleza? Então, as luzes que vão diretamente do Sol vão chegar a essa câmera. As luzes que vão refletir na cachoeira vão chegar a essa câmera. As luzes que vão refletir no lago vão chegar à câmera. Não tem seleção de ondas. Não tem seleção de luzes. Eu estou querendo tirar foto da cachoeira, mas vai vir luz do sol, vai vir luz da água de baixo e da cachoeira também. Agora, com filtro polarizador, aqui é 100. Sem polarizador. Aqui é com polarizador.
Com filtro polarizador, você já tem uma seleção maior de luzes. Consigo bloquear a que vem do sol, consigo bloquear a que vem do lago, e a que vem da cachoeira é a única que chega até a minha câmera. Isso vai fazer uma diferença enorme para a fotografia, para a qualidade da fotografia. Você vai conseguir perder menos detalhes da imagem, né, do objeto, na verdade, que você quer tirar a foto. Então, galerinha, observe isso na prática. Olha só. Sem filtro polarizador, você vai receber diversas luzes vindas de várias fontes, né? Várias fontes de luz. Já com filtro polarizador, você tem uma perda menor da qualidade. Eu consegui ver mais nuvens, né? Parece que tem mais nuvens. Eu consigo ver a faixa melhor pintada. Consigo ver ela mais avermelhada. Não tem essa faixa branca aqui do lado, ó. Isso é só reflexo da luz. Então você perde menos com filtro polarizador. Porque você seleciona ali o brilho da câmera. Quando você seleciona o brilho da câmera, você está utilizando da polarização da luz. Selecionando até que ponto você quer receber de luz. Ok? E, meus anjos, uma luz já polarizada, ela não pode ser polarizada posteriormente. Ela só pode ser polarizada uma vez. Tá? É essa observação aqui que eu quero que vocês fiquem atentos. Beleza? Então, vamos lá. A luz que sofreu polarização, ou seja, que já foi escolhida uma vibração, um tipo de luz para passar, ela não pode sofrer polarizações seguintes, posteriores. Por que não, professor? Olha só. Eu tenho uma luz não polarizada vibrando em todas as direções. Quando ela encontra um filtro polarizador vertical, ele só vai deixar passar as ondas que estão na vertical. Olha só. Essa luz ela está vibrando em todas as direções. Eu estou mostrando essas setinhas como as direções em que essa luz está vibrando. Ok? Quando essa luz ela passa por um polarizador vertical, só a luz vertical vai passar. Então, eu já tive uma seleção de ondas. Certo? Um tipo de onda já foi selecionado. Se eu coloco um polarizador em outra direção, que não seja vertical, essa luz polarizada, que é uma luz vertical, ela será bloqueada. Tá bom? Por quê, professor? Imagina só. Se o teu filtro, olha só, olha a ideia.
Se o teu filtro, o teu segundo filtro, ele só deixa passar ondas horizontais e você só tem ondas verticais, não vai dar certo isso, né? Se a tua onda ela só vibra na vertical e o teu filtro ele só deixa passar as que são horizontais, então não vai passar nada. Aí depois desse filtro você tem a ausência de luz. Ok? Essa tecnologia, por exemplo, é usada no fumê. Fumê mais escuro, fumê quase 100%, né? Ele impossibilita a vibração de boa parte da luz, e aí quem está do lado de fora do fumê não vê nada. Por quê? Porque ele filtra horizontal, filtra vertical, deixa passar o mínimo de luz possível. Por isso, a ausência de luz. Ok? Aí, galerinha, eu trouxe novamente essa explicação com outro desenho. Olha só. A luz, ela está vibrando em todas as direções inicialmente, e aí ela passa por um polarizador vertical. Ele só deixa passar a luz vertical. Então, como ele é um polarizador vertical, apenas as luzes que estão vibrando nessa direção vão ser polarizadas, vão ser selecionadas. Perfeito? Professor, e depois eu coloquei um outro filtro vertical também, né? Exatamente. Coloquei aqui um outro filtro vertical. Professor, então, como o segundo também é vertical, a luz vai passar do mesmo jeito, né? Vai. A luz vai continuar, porque você já tinha uma luz vertical quando passou pelo primeiro, e o segundo também é vertical. Então, essa luzinha polarizada vertical, ela vai continuar do outro lado. Mas observe que você não teve polarização posterior ao segundo, porque a luz já estava polarizada. Então, como você não teve polarização no segundo, quer dizer que essa luz ela só pode ser polarizada uma vez, só pode ser selecionada uma vez. Ela já foi quando passou aqui pelo primeiro filtro. Você vê que ela antes estava vibrando em todas as direções e quando passou pelo primeiro filtro, ela passou a vibrar apenas na vertical. Quando foi para o segundo, ela já estava na vertical, então não houve nova polarização. Por isso que eu disse para vocês que eu só tenho polarização uma única vez. Tá? Professor, isso acontece também quando eu mudo o polarizador, né? Mudo a direção dele. Pode acontecer também, olha só. Eu tenho a luz não polarizada, vibrando em todas as direções, e aí ela passa por um filtro polarizador vertical. Quando ela passa pelo filtro polarizador vertical, adivinha só? Lá no outro lado, ela se tornará vertical. Só vai passar a luz que está na vertical. Professor, e aí eu coloquei agora um polarizador horizontal. E aí?
Se a tua onda ela é vertical na vibração dela, e você coloca um polarizador horizontal, ela não vai passar de forma alguma. Não há luz no outro lado. Porque você só tinha um tipo de onda, que era vertical. O polarizador horizontal ele só deixa passar ondas na horizontal. Então não há luz de forma alguma após ele. Ok. Certinho, jovens. A gente pode presenciar isso com duas lentes polarizadoras. Tá? Você pode pegar 2 óculos de sol e perceber isso. Se você pegar 2 óculos de sol e colocar um polarizador em cima do outro, ou seja, uma lente em cima da outra, mas eles dois na mesma direção de polarização, você ainda vai conseguir ver do outro lado. Como assim, professor? Imagina que eu tenho essas duas lentes que as duas polarizam na horizontal. Tá? Então, as duas são horizontais. Como as duas são horizontais, a luz, ao passar pela de cima, ela fica horizontal na sua vibração. Como o de baixo também é horizontal, ao passar pela de baixo, a luz continua sua transmissão. Ficou um pouquinho escuro, mas ainda está um pouco visível, né? É o que aconteceu aqui na primeira situação. Eu coloquei um filtro vertical, ele filtrou a minha luz, tornou ela vertical. Quando passou pelo segundo filtro vertical, a luz continuou vertical. Tá bom? Já no segundo caso, o que você vai fazer? Você vai só virar um deles. Girando um deles 90 graus, o primeiro você não gira, deixa ele horizontal. O segundo você gira, deixa ele vertical. O que vai acontecer, professor? Como você girou um deles em 90 graus, os dois eram horizontais. Vou fazer aqui o seguinte. Abre aí para mim, Fernando. Como os dois antes eram horizontais, olha só, você ainda consegue ver aqui atrás, ó, estou bem aqui atrás, você ainda consegue ver. Um pouquinho mais ver. Agora, como você gira um deles em 90 graus, a capacidade de visualização que você tem diminuiu. Com as lentes do mesmo jeito. Com os filtros polarizadores do mesmo jeito. Ele vai deixar passar, o primeiro no caso, vai deixar passar um tipo de luz, que é vertical. Já o segundo só deixaria luz horizontal. Mas você já polarizou verticalmente o primeiro. Então, como o segundo só deixa luz horizontal e você só tem vertical, aí não passa luz nenhuma, que é o caso dessa situação do desenho. Beleza? O primeiro deixaria luz vertical passar, como passou, mas o segundo só deixaria luz horizontal. Então, não há passagem de luz nenhuma, já que você só tem luz vertical. Certo, jovens? Galerinha, a gente vai para o intervalo agora. No segundo time da nossa aula, a gente continua só com exercícios.
E aí a gente vai analisar como esse tema cai nas questões de vestibulares. Tá bom? Até a próxima aula, galerinha. Tchau, tchau.